Muito bom dia! Agora sim, a internet está um pouco instável aqui, mas vai funcionar. Bom dia, super bem-vindos. Sexta-feira, dia 12 aí de março. Eu sei que, apesar das loucuras que estão acontecendo aí, a gente vai ter hoje um bate-papo bem bacana com convidados especialíssimos, que eu estou muito feliz, estava ansiosa para o dia de hoje. Muito bem-vindo, Jaime Spínola. Bem-vindo, querido. Olá, Gabi. Bom dia. E Renato Lima. Bom dia, Gabi. Bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, saudáveis, famílias também, porque a situação que a gente está passando é complicada. Mas desejo tudo de bom aí para todo mundo. Bacana. Bom, pessoal, só para dar uma dica para vocês, na visualização da tela, vocês vão ver aí no cantinho direito, vocês vão ter um botãozinho visualizar, e aí vocês podem colocar em tela cheia e quem vai aparecer são as pessoas que estão falando. Então, acho que fica um pouco mais fácil para vocês, tá bom? Bom, vamos começar, então. Todo mundo me escuta bem, né? Tá tudo certo. É o seguinte, estamos aqui com o nosso MedSeg Talk. Para quem não sabe, para quem não conhece, o MedSeg Talk ele é um evento que a gente faz às sextas-feiras, né, às 10 da manhã, e a gente faz um bate-papo, geralmente com alguma referência do mercado, com algum fabricante parceiro nosso. Para quem não conhece a MedSeg, a gente é um distribuidor de segurança e tecnologia, referência no mercado desde 2002, tá? A gente também trabalha desde sempre com Bosch, então somos especialistas em Bosch e temos outros fabricantes também. Eu sou a Gabriela Brandão, sou responsável pelo marketing. Muito obrigada pela sua participação, que você está acompanhando a gente. E temos convidados mais do que especiais aqui com a gente, não é mesmo? Temos o Jaime Spínola, ele olha este currículo, doutor em arquitetura pela Universidade Politécnica de Madrid, com a tese Edifícios de Elevada Tecnologia. Ele escreveu um livro, que é o livro Edifícios de Alta Tecnologia. Então, ele comanda aí a S2, que é uma empresa de consultoria de projetos de automação, segurança, supervisão predial e comunicações. E aí leva também no seu nome um portfólio vasto aí de shoppings famosos. Entre eles, a gente pode comentar o Shopping União de Osasco, que é um grande shopping aqui em São Paulo, o Londrina Boulevard Shopping, o Shopping Guadalupe, no Rio de Janeiro, entre muitos outros. Jaime, bom dia, seja bem-vindo agora sim. Bom dia, Gabi. Muito bom. Estamos aqui animadíssimos para essa troca de informações e esperamos poder colaborar com alguma coisa. Eu acho que é sempre interessante a gente trocar ideias aqui e num fórum tão importante como esse, a gente se sente prestigiado realmente. Esperamos poder colaborar com vocês. Que bacana. Legal. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Renato Lima é o nosso gerente de marketing de produto da linha Fire and Safety da Bosch Building Technologies. Ele é engenheiro eletricista com especialização em eletrônica e gestão estratégica de negócios, com mais de 15 anos de experiência com sistemas de segurança. Renato Lima, bom dia, seja bem-vindo. Obrigada, você que é o nosso super parceiro, está sempre aqui com a gente. Bom dia, Gabi. Bom dia a todos novamente. Como já me comentou, é uma experiência incrível poder aqui compartilhar um pouco da nossa experiência e também aprender um pouco com vocês que estão do outro lado, principalmente que estão no shopping, lidando dia a dia com os sistemas. Então, é bacana a gente poder trocar essas informações, poder auxiliar do lado do fabricante, de um projetista e também receber informação aí de vocês como clientes finais que utilizam o sistema todos os dias. Então, vamos lá. Tá no mute, Gabi. Eu não sei porque ele está botando no mute automático. Tá me sacaneando hoje, sexta-feira, porque sextou, né? Acho que o meu computador sextou junto. Mas então tá bom.
Renato vai trazer aí cases muito importantes para a gente. A gente não pode citar nomes, né, Renato? Então, Sim. ele vai comentar de um shopping nobre aí, super mega nobre, da região central de São Paulo, e tem um outro shopping também bem famoso na região de Campinas. Bom, para começar, gente, só para explicar um pouco a dinâmica, a gente vai bater um papo, tá? Até mais ou menos 10h45, 10h50, e a gente teve uma reunião ontem, a gente falou, poxa, é um tema tão bacana e tem tanta gente interessada, né? Tivemos aí um recorde de inscritos, vamos abrir para perguntas, vamos abrir para um bate-papo no final. Então, a gente vai ter 10 minutinhos aí, finais, a gente vai abrir para perguntas, tá? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, aguardem que a gente vai fazer no final, podem usar o chat, e aí a gente, a princípio, não vai liberar o áudio, mas a gente usa o chat para ficar mais organizado. Bom, para a gente começar, eu vou até compartilhar a minha tela aqui, porque o próprio Jaime comentou, né, que a gente tem algumas, infelizmente, notícias aí recentes, né, desse ano, inclusive, de alguns incêndios. Então, tivemos aí no centro de Fortaleza um incêndio, tivemos aqui em São Paulo, que teve vítima que ficou presa no elevador, que é o Shopping Boa Vista. Jaime, conta um pouquinho para a gente o que está acontecendo aí, que estão rolando esses incêndios e qual que é o impacto. Gabi, eu acho que assim, essa questão de incêndios em centros comerciais, ela não é tão rara quanto a gente imagina, né? A gente fica pensando assim, em incêndios de grandes proporções e, por exemplo, lembrando de um case que a gente conversando aqui, passou pela minha cabeça de um grande supermercado em Assunção, no Paraguai, que pegou fogo, não sei se vocês lembram, que eles mantiveram as portas fechadas porque tinham medo da invasão das pessoas. Então, assim, o número de vítimas foi muito alto. Então, a gente não tem, vamos dizer, tirando o último que eu me lembro foi o shopping de Osasco, né, que realmente teve um número de vítimas muito grande, mas são focos pequenos, mas acontece muito, né? Você mencionou aí 3 incêndios que aconteceram esse ano, né? Esse de Fortaleza, o do Shopping Boa Vista aqui em São Paulo, e tem um também, se não me engano, em São José do Rio Preto, um shopping azul, que era um shopping popular, que esse não teve vítima porque foi à noite, mas assim, queimou o shopping todo. Tudo, eu vi umas imagens. Acabou com o shopping. Então, é uma coisa que acontece com uma certa frequência, não é tão raro, né? Daí a nossa preocupação e da importância desse fórum, eu acho, né? Da gente poder estar falando sobre isso, porque realmente, se a gente pensar, são 3 ocorrências que a gente consegue mencionar no Brasil nos 3 primeiros meses do ano, né? Ou 2 meses e meio, que nós estamos na metade de março. Eu peguei um dado também que eu acho interessante, de um artigo publicado, que de 2015 a 2019 foram 56 ocorrências no Brasil. Então, é mais do que... são 11 ocorrências em média por ano. É um número bastante elevado. Eu acho que a gente tem que considerar e por isso prestar bastante atenção nessa disciplina. Eu ouvi bastante o que o Renato tem para falar para a gente. Esses incêndios, essas médias que a gente está vendo, basicamente são de incêndios de maior proporção. Mas existem N outros casos que ocorrem com menor proporção, por exemplo, na cozinha de um restaurante, que são os casos mais comuns, que às vezes nem são noticiados. Então, a gente tem que pensar que, realmente, dentro de um centro comercial com muitas lojas, uma população flutuante muito grande, a parte de sistemas de alarme de incêndio é muito importante. E também a manutenção, que é um outro ponto muito importante também, porque a gente tem uma loja, mesmo que seja pequena, dentro do shopping center, se ocorre um incêndio dentro de uma loja, ela afeta o centro comercial como um todo, e não apenas a loja. Então, a gente tem que pensar um pouco nisso também. Certo, pessoal? É verdade, é verdade. Bom, a gente até conversou ontem, né? O que a gente vai falar? Vamos começar, então,
Jaime, se você quiser citar um pouco como é que foi o trabalho, o processo, você já até comentou esse do Shopping União, que foi um mega shopping com um monte de detectores, uma instalação imensa. Se você quiser comentar como é que foi esse processo. Claro. Assim, eu escolhi esses três cases que a Gabriela citou, não só pelo aspecto de relevância, vamos dizer, não são os shoppings mais conhecidos, né? A gente trabalhou em alguns shoppings grandes em São Paulo, porém, eu acho que assim, eu peguei esses cases porque existem particularidades neles, né? Particularidades no desenvolvimento do projeto, na implantação dos sistemas, que eu acho que isso enriquece um pouco essa nossa conversa. Não foi... esses shoppings foram diferentes dentro de um processo normal, vamos dizer, de um desenvolvimento de um projeto comum para um shopping center, para um centro de compras. Tá? Nós citamos esse shopping União de Osasco. Para a gente foi um desafio muito grande. Quando a gente fez, o shopping é imenso, a quantidade de dispositivos, de detectores, de acionadores manuais, de sirenes, de anunciadores audiovisuais, é muito grande. Então, nós tivemos que usar o que, na época, para a gente foi um número bastante significativo. Nós tivemos que usar 10 painéis de incêndio, né, distribuídos pela edificação. E a gente tinha um agravante nessa época, que era uma dificuldade muito grande de integrar esses painéis, né? Hoje em dia, você tem essa possibilidade, é muito fácil, você integra os painéis e conduz toda a informação para um painel central, né, e mantém os outros como escravos, e você consegue fazer essa integração muito fácil. Na época, a gente não tinha essas ferramentas, então foi um desafio bastante interessante. A gente teve que usar um anel de fibra ótica, nós tivemos que fazer uma configuração especial nesses painéis. Então, assim, ele difere um pouco do projeto, do trabalho em shoppings normais, dentro dessa particularidade. Eu acho que, assim, nesse quesito, por exemplo, a propriedade entendeu muito bem a dificuldade que nós colocamos, nos apoiaram bastante e o resultado foi excelente. Então, eu acho que, assim, é muito importante a gente pensar nessa disciplina dentro de um processo, né? Dentro de um processo de projeto, onde, vamos dizer, todas essas considerações elas têm que ser levadas a sério, a equipe multidisciplinar tem que trabalhar muito unida, muito integrada, para que a gente realmente tenha o resultado final, né? Então, eu por exemplo, você fala, existem shoppings maiores, mais famosos. Sim, só que o processo de desenvolvimento foi normal, foi um processo convencional. Eu gosto de citar esses onde as particularidades levaram a um resultado bastante satisfatório e chamar a atenção da importância do processo, né, de projeto, de definição, de escolha dos produtos, da integração desses sistemas, como a gente falou na reunião de ontem. Isso tudo, eu acho que assim, tem uma importância muito grande e, às vezes, é deixado de lado. Então, eu queria muito frisar essa parte aqui, né? A gente, lógico, vai falar sobre esses temas no decorrer da nossa conversa, mas é um alerta que eu faço. Um outro shopping que também não está no radar dos shoppings mainstreams, dos mais famosos, tal, é o Boulevard Shopping de Londrina, que me chama bastante atenção, assim, uma lembrança bastante positiva que eu tenho, que no desenvolvimento desse projeto, eu me lembro que a equipe multidisciplinar que trabalhou, a equipe de projetos de climatização, de hidráulica elétrica, era uma equipe extremamente qualificada. Eram profissionais assim, escolhidos a dedo. Eu tive a oportunidade de integrar essa equipe, sou muito grato por esse convite, e ela teve uma condução muito efetiva. O cliente tinha um interlocutor que sabia muito do funcionamento, dos problemas. Então, eu acho que assim, o desenvolvimento, a gente resolveu o projeto realmente nessas reuniões. Eu acho que isso mostra, por exemplo, uma coisa que nem sempre
é levada em consideração quando a gente está envolvido num processo desse, que é o planejamento. Quer dizer, tudo foi resolvido no papel. E quando foi para a obra teve dificuldades. O shopping era um shopping com um tamanho bem maior do que ele começou, do que ele acabou sendo construído e começou a funcionar nessa fase. Deixaram fases para o futuro, pelo próprio momento econômico que a gente estava passando naquela época. Mas, assim, as coisas na obra fluíram muito bem, porque foi tudo resolvido no projeto, né? Na prancheta, como dizem os antigos, né? Então, eu acho que assim, são cases que mostram que o trabalho, a integração, eles levam a um resultado bastante interessante, né? Quando a gente falar sobre as dificuldades, tal, nós vamos sempre lembrar disso, de que se isso for considerado, se isso for levado em consideração, a gente mitiga vários riscos que são inerentes no processo. Tá? Bacana. Renato, me responde uma coisa, assim, a gente tem aqui na nossa audiência desde pessoal técnico, comercial, até superintendentes, e a gente fica pensando, né, gente, incêndio não vai acontecer comigo, não vai acontecer no meu shopping, tá tudo bem, tá tudo lindo. Como a gente tem que se preocupar, né? Eu queria, assim, colocar um cenário para o pessoal, os riscos, não só os riscos né, óbvios, assim, os óbvios que é a questão da saúde das pessoas, das mortes, mas, assim, tem questão de seguradora, tem prejuízo, tem processo judicial, tem uma série de questões que, às vezes, a gente nem sabe e espera, às vezes, acaba acontecendo um desastre para descobrir o quão perigoso é e o que a gente tem que fazer para que isso não aconteça. Renato? Isso mesmo, Gabi. Tem muitas pessoas que não imaginam o risco que tem dentro de um shopping center. Por exemplo, ocorreu um caso no qual o pessoal estava terminando de preparar um cinema para a inauguração do shopping e uma pessoa que estava colando um carpete começou a fumar dentro do cinema, caiu uma fagulha do cigarro no carpete e ocorreu um incêndio de grandes proporções, danificando o cinema como um todo, ou boa parte dele. Então, era uma situação super simples, super controlada, mas devido a uma falha de processo da pessoa, lógico, ocorreu o incêndio. Então, existem várias situações. Outra situação que é muito comum também é a topologia do sistema aqui no Brasil, né? De maneira geral, a maioria dos shoppings tem o sistema de alarme de incêndio principal, cobrindo todo o mall, os corredores, todas as áreas comuns dos shoppings, e a parte das lojas ficam sob responsabilidade dos próprios lojistas. No caso de lojas menores, normalmente são colocados 2, 3 detectores conectados ao módulo. Nas lojas maiores, existe um painel de alarme de incêndio, seus próprios dispositivos, e isso tudo conectado ao sistema principal. E a responsabilidade dentro das lojas fica com os lojistas. E a gente percebe que muitos lojistas não têm esse senso de responsabilidade e, por muitas vezes, não fazem, por exemplo, a manutenção, a limpeza do detector, que é algo muito comum e obrigatório por norma. E se ocorrer um incêndio dentro de uma loja, mesmo que seja uma loja pequena, não vai afetar apenas aquela loja, vai afetar as lojas adjacentes e o shopping como um todo, porque vai ter prejuízo como um todo, pelo menos aquela área vai ter que ser isolada por um tempo, enfim. E todo esse processo a gente tem que avaliar a responsabilidade, porque nós sabemos que existe uma série de pontos que tem que ser avaliados, tem o aspecto comercial da tratativa disso com o lojista, tem o aspecto de custos, tem N fatores, mas esse fator de segurança é muito importante, porque existe no incêndio a responsabilidade civil e criminal sobre os responsáveis do empreendimento. Então, isso tem que ficar muito claro, que a responsabilidade é de todos, não é apenas do shopping, ou apenas do lojista. Então, a gente tem que avaliar todos esses pontos, todo mundo tem que estar muito bem ciente, porque mesmo que seja uma loja que ocupe uma área muito pequena, se ocorrer um incêndio naquela loja, pode afetar o centro comercial como um todo, e não somente aquela loja. Então, é esse ponto aí que é importante para que todo mundo possa refletir um pouco. E daí, lógico, a seguradora também vai buscar todas as informações de onde começou o evento.
Isso puxa uma série de outros fatores. Já tivemos casos de o sistema de alarme de incêndio não estar integrado com outros sistemas, por exemplo, com vídeo monitoramento, que é algo comum, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos. E na hora que ocorreu o incêndio, o pessoal não conseguia identificar qual o horário correto que aconteceu o evento. Foram buscadas imagens nas câmeras. Daí o sistema de vídeo monitoramento não estava com o horário certo. Daí não tinha como precisar qual foi o horário que começou o evento. E o sistema de alarme de incêndio também não estava com a data e hora correta. Então, tem uma série de pequenos fatores que vai acumulando, daí a seguradora vai buscando essas informações e, se encontrar qualquer tipo de problema, como falta de manutenção ou o dimensionamento incorreto da quantidade de detectores ou do tipo do detector, é muito fácil eximir a responsabilidade da seguradora e passar essa responsabilidade ou para o lojista ou para o responsável do empreendimento como um todo. E aí eles têm o risco até de perder, né, a questão da indenização, dependendo. Sim, com certeza. Caso. Com certeza, com certeza. E isso gera um transtorno global, não é só para o lojista ou só para o responsável do empreendimento, porque, lógico, isso vai para a mídia, daí tem um nome do shopping que fica exposto e, consequentemente, as pessoas vão ter receio de ir naquele shopping devido aos riscos que já foram expostos no passado. Por exemplo, esse shopping agora, Boa Vista, eu duvido que alguém vai querer ir lá fazer compras, ainda mais agora, né? E esses prejuízos são, assim, a gente fala, mas são milhões e milhões e milhões, né? Então, é algo que a gente realmente tem que dar uma olhada. O Jaime tem uma história também, né, Jaime? Só em relação a valores, a gente tem um dado que nós recebemos entre 2013 a 2018, 5 anos, um período de 5 anos, as seguradoras desembolsaram cerca de 3,6 bilhões de reais no ressarcimento de segurados em relação a incêndio e explosões. Então, é um valor bem significativo e, consequentemente, a partir do momento que a seguradora ela gasta no ressarcimento de um evento como esse, ela começa a ficar mais criteriosa em relação a isso. Então, realmente são valores elevados e, consequentemente, a responsabilidade aumenta bastante dos requerimentos. Uau, é muito, muito dinheiro. Jaime, parece que a gente conversou ontem, você tem uma história, né, de um acidente que aconteceu e acabou indo para um engenheiro. Como é que é isso? Conta para a gente que a gente tem que tomar esse cuidado também, os engenheiros, né? Eu considero, assim, eu concordo com tudo que o Renato está dizendo. Assim, eu estava imaginando, quando ele estava falando, que existem duas etapas, né? Existe uma etapa, que é uma etapa de desenvolvimento do projeto, construção da obra, a autorização de funcionamento, né? A BITS da obra e as vistorias necessárias e aprovação do Corpo de Bombeiros, os órgãos responsáveis. E existe uma outra etapa do processo, que é o empreendimento em operação, né? E esse o empreendimento em operação, ele leva todos esses riscos, né? E a responsabilidade ela não acaba quando sai o auto de vistoria e o funcionamento, o auto de funcionamento do empreendimento. Ela continua por toda a vida do empreendimento, né? Então, qualquer evento, qualquer ocorrência nesse período, vão ser apuradas as responsabilidades, né? Aí eu acho importante, por exemplo, a gente considerar o seguinte: nós estamos, vamos dizer, nós trabalhamos e desenvolvemos esses projetos sob normas bastante rígidas, né? Nós temos os decretos de bombeiros estaduais, federais, nós temos a norma NBR de incêndio, propriamente da parte de detecção e alarme de incêndio, e nós temos as normas com relação à qualidade e performance dos equipamentos. Essa parte de performance e qualidade dos equipamentos até as instruções de instalação, de operação, de manutenção, elas não vão ser avaliadas na vistoria. A vistoria, o bombeiro ele vai simplesmente olhar se foi considerada a detecção, se ela está integrada. Eles vão fazer uma amostragem em alguns detectores para ver se, provocando uma fumaça, eles vão alarmar, se
a integração que a gente colocou de portas controladas, etc., vai funcionar, mas a partir daí, a responsabilidade toda é da operação e da manutenção do shopping. Então, o caso que eu citei, por exemplo, que houve uma explosão num shopping, o engenheiro responsável, quem assinou a RT de responsabilidade técnica da operação e da manutenção daquele shopping, ele ficou encrencado muito tempo com a justiça até provar que não foi ele que teve a responsabilidade naquele aspecto. Então, acho que assim, é muito importante a gente sempre ter em mente que esse processo não acaba com a vistoria e com a autorização de funcionamento do empreendimento. Ela continua a vida toda dele, né? Daí a nossa preocupação com a qualidade, com a qualidade dos produtos que a gente está especificando, com o funcionamento dele, com a manutenção desses equipamentos, etc. Fazendo o link com o que o Jaime comentou, nós tivemos uma experiência muito interessante na região Centro-Oeste. Nós normalmente fazemos eventos comerciais junto com os nossos parceiros e numa sessão em paralelo nós fazemos um evento junto com os bombeiros do estado. Normalmente a gente convida o pessoal que faz análise do projeto, que fazem as inspeções para o aceite do AVCB, entre outros integrantes dos bombeiros. E depois de uma sessão como essa, no qual a gente explica muito sobre as tecnologias, não focado em produtos Bosch, mas de maneira geral, mais conceitos, e também como os sistemas funcionam, como a gente consegue identificar facilmente se o sistema está ok ou não. E depois de um tempo a gente recebeu um feedback do comandante do estado, que entrou em contato conosco para agradecer essa ação que nós fizemos, porque eles identificaram um problema muito grave num shopping center. Ocorreu que no shopping center ele já estava em operação há cerca de 6 anos aproximadamente, e todos os anos eram feitas as vistorias, só que como o Jaime bem colocou, normalmente é por amostragem, alguns detectores recebem a fumaça, acionadores manuais. Porém, com novas informações que nós passamos, compartilhamos, eles identificaram alguns pontos que geraram dúvidas. Daí eles resolveram, ao invés de fazer um teste por amostragem, fazer um teste em 100% dos dispositivos. Então, até os dispositivos em áreas menos utilizadas, com o pé direito mais elevado, que dificulta bastante o teste, eles resolveram fazer. E, por incrível que pareça, eles identificaram que 30% dos dispositivos não estavam sequer conectados. E não era um sistema wireless, era um sistema cabeado, mas o dispositivo só estava fixado no teto. Né? Só para falar exatamente, que tá lá. Só para falar que está lá, para que olhar o projeto, olhar para o dispositivo, olha, está na posição correta, mas ele não estava conectado. Com isso, os bombeiros aplicaram uma infração no empreendimento. O empreendimento ficou cerca de 1 ou 2 semanas fechado, até que a equipe pudesse trabalhar 24/7 para poder restabelecer todo o sistema, colocar 100% dos dispositivos lá, e apenas após o teste de 100% dos dispositivos, o shopping pôde reabrir. Então, imagina o prejuízo, todo o aspecto da imagem do empreendimento, seguradora, entre outros ponros. Então, Renato, como é que pode uma coisa dessa, Renato? Como é que a galera faz isso? Isso, pelo amor de Deus. É complicado, mas, infelizmente, eu tenho certeza absoluta que não é o único shopping, não é o único empreendimento. Isso acontece com hotéis, com hospitais. Realmente a gente tem que ficar atentos, não só nós como fabricantes, como projetista, mas quem instala, contratar uma empresa séria, certificada pelo fabricante no qual está instalando o sistema, e também quem é responsável pelo empreendimento fazer as fiscalizações para garantir o pleno funcionamento, para que evite, numa situação tanto de vistoria de bombeiro ou de um possível evento de incêndio, que o sistema realmente funcione como deve funcionar. Ô, Renato, a gente aqui na MedSeg, até os meninos que estão assistindo, a gente tem um time exclusivo aqui de engenheiros especializados e a gente ajuda a fazer esses projetos tecnológicos, né? Porque é algo bem complexo, são aplicações críticas. E eles, o pessoal comercial, contam as histórias que eles já viram. Pô, a gente foi lá numa implantação, estava dando erro, quando eu fui abrir, tinha um chiclete grudado na sirene, tem umas histórias assim que acaba sendo cômico, porque eu já vi uma série de histórias. Depois acho que vocês podiam até contar umas boas aqui para a gente quebrar um pouco
essa seriedade. Mas, Sim. e tem outra coisa, falando um pouquinho de norma, né, que você comentou, o que é diferente? O Jaime ontem até comentou, né, que basicamente os estados do Brasil eles seguem aí a norma de São Paulo, que é a norma dos bombeiros, tirando o Rio de Janeiro, que parece que o Rio de Janeiro é um pouco mais tranquilo, o Jaime vai comentar. Mas parece que lá fora, né, que a gente se espelha muito na tecnologia europeia, americana, canadense, e a Bosch, que é uma empresa alemã, né, é uma referência lá também. Me conta um pouquinho qual é a diferença, por que lá funciona, vamos dizer assim, mais corretamente, um pouco melhor do que aqui, e o que a gente pode fazer? Na Europa e nos Estados Unidos, de maneira geral, o sistema de alarme de incêndio é tratado como prioridade máxima, acima de CFTV, acima de automação, porque a gente está falando de um sistema de proteção à vida e a patrimônio. Então, eles têm uma fiscalização muito forte em relação a isso. Se tiver, por exemplo, um pallet cheio de caixas na frente de uma saída de emergência e passar uma pessoa fiscalizando, já pode chegar ao ponto de ter uma infração ou até mesmo fechar o local devido a uma situação como essa, numa saída de emergência. Agora, falando mais sobre a parte de tecnologia, que é um ponto muito importante, por exemplo, lá na Europa, de maneira geral, todos os dispositivos são endereçáveis e são controlados pelo painel principal do shopping center. Então, é um pouco diferente do que eu tinha comentado anteriormente, que aqui no Brasil, normalmente os lojistas possuem um módulo e os lojistas que são responsáveis pelos dispositivos que são colocados na parte interna de cada loja. Então, se houver uma manutenção dentro da loja, uma mudança de layout, gesso, qualquer coisa do gênero, é muito fácil do eletricista tirar esse dispositivo e o sistema ficar inoperante dentro da loja, porque o sistema principal da loja dificilmente consegue enxergar. Lógico que existem supervisões, mas tudo isso pode ser bypassado, pode ser desabilitado e colocar em risco o empreendimento. A partir do momento que todos os dispositivos são endereçáveis, ou seja, o circuito passa pelos detectores do corredor principal, pelos acionadores e entra dentro de cada loja, tudo isso está sendo monitorado pelo sistema principal, pelos responsáveis do shopping center. Então, qualquer mudança que ocorre dentro de uma loja, a empresa responsável pelo sistema principal do shopping é acionada para poder desabilitar o ponto momentaneamente durante uma reforma dentro da loja. Coloque-se brigadistas próximo, porque se durante a reforma acontecer algum evento, o pessoal possa atuar. E isso acontece também nas lojas âncoras. Então, esse é um ponto importante. Aqui no Brasil, para que vocês tenham uma ideia, a gente tem um parque muito grande de shoppings instalados com sistemas Bosch, e apenas que eu conheço, apenas um shopping aí numa região nobre do centro de São Paulo, no qual tem essa topologia, no qual todos os dispositivos são endereçáveis dentro das lojas, tudo está de responsabilidade do sistema principal do shopping, e essa responsabilidade não fica com o lojista. Então, com isso, garante a questão de pleno funcionamento, a questão de manutenção, que facilita bastante e garante a segurança do sistema. Além disso, o que é comum na Europa e nos Estados Unidos também, é a questão da integração. A integração é um ponto importante porque, como eu havia dito também no exemplo, quando acontece um evento de alarme de incêndio numa loja, nós temos câmeras espalhadas por todo o empreendimento. A gente pode ter essa integração simples, no qual abre a imagem ao vivo para a gente poder saber exatamente onde está acontecendo o evento, qual a proporção do evento, se existem pessoas no local ou não, e como deve proceder. O mesmo ponto, que é o mais básico de todos, é a integração com subsistemas vinculados diretamente à segurança contra incêndio, como a parte de extração de fumaça, que o Jaime conhece bem e pode falar melhor. Tem a parte de desligar as escadas rolantes, desligar o sistema de ar-condicionado, a integração com o sistema de sonorização. Por que é importante o sistema de sonorização, a integração? Porque quando toca uma sirene dentro de um shopping center, a gente não consegue diferenciar se está acontecendo um roubo, por exemplo, dentro de uma joalheria, ou é um alarme é um evento de incêndio. Porque não existe um toque padrão para incêndio. E daí as pessoas, como a gente comentou ontem, na maioria das vezes elas travam
ou simplesmente ficam paradas aguardando a reação de alguém para saber como ela deve proceder naquela situação, porque a informação de sirene não passa nenhum tipo de mensagem. Agora, quando a gente utiliza o sistema de sonorização que já é existente no shopping, a gente não está falando de incorporar um custo a mais na implementação do sistema, é só utilizar o sistema já existente. Uma mensagem de voz é muito mais clara, efetiva e orientativa para que as pessoas possam saber o que está acontecendo e como proceder. Então, esses são os pontos principais. Um sistema integrado com todos esses subsistemas, junto com o sistema de alarme de incêndio, provê essa segurança adicional a todo mundo. O Jaime tem uma história boa, né, para contar, que ele mesmo viveu, para a gente saber exatamente o valor que tem essa questão de evacuação por voz, né, com os sistemas de alto-falantes. Eu endosso as palavras do Renato aí com relação eu colocaria uma diferença, vamos dizer, nessa questão, por exemplo, do tratamento que é dado ao sistema de detecção de alarme de incêndio ou sistema de combate integrado na Europa, nos Estados Unidos, é que existe uma consciência muito forte com relação a isso, né? Essa questão de que não vai acontecer comigo, lá não, eles têm, vai acontecer. Eu não sei em que momento, mas vai acontecer. Exatamente. Então, por exemplo, se você reparar, quem teve a oportunidade de observar em alguns prédios nos Estados Unidos, por exemplo, os equipamentos de detecção e combate a incêndio, eles são totalmente visíveis, tudo pintado de vermelho, chamativo, às vezes são válvulas enormes em tubulações aparentes, que é justamente para o bombeiro encontrar, para o bombeiro ter integração com aquilo. Aqui eu tenho uma história, assim, dentro das anedotas que a gente contou aqui, eu tenho uma história interessante que a gente estava trabalhando num projeto de um edifício, eu fui visitar a obra e tinha um mini auditório nesse edifício. E quando eu cheguei, os detectores tinham sido pintados de preto. E em todos os detectores está escrito bonito, né? claramente assim, não pinte, entendeu? Porque ele tem uma câmera, ele tem todo... exatamente, esteticamente ficou lindo. Então eles foram todos pintados de preto. Aí, pô, mas a arquiteta que mandou, porque ela falou que estava feio, tal. Não, tá ótimo, vamos conversar com a arquiteta. Escuta, você pode pedir um detector, ele já vem pintado da fábrica nessas características, tal, para atender o seu anseio estético aí, para ficar bonitinho, né? Eu não sabia, mandei pintar, tal. Então já jogamos os detectores fora, encomendamos os que já vinham pintados. Isso é bem comum, né, Jaime? Bastante, Eu já vi bastante. várias Então, histórias, e geralmente é o arquiteto. Tem arquiteto que pede até para tirar antecipadamente, ele nem pinta, ele pede para tirar porque está atrapalhando todo o projeto arquitetônico que foi idealizado por eles. A cor também é um ponto muito importante. Eu, como arquiteto, eu fico bem tranquilo para falar sobre isso, porque eu sei como que é, eu sei como funciona. Entendeu? E, por exemplo, na Europa, você vê os detectores, por norma, eles são obrigados a identificar todos os detectores. Então, você tem uma numeração. Se o detector está num pé direito elevado, por exemplo, é praticamente uma folha A4 com o número do detector. É horrível. Né? Você está num hotel 5 estrelas, olha para cima, vê aquele número enorme. Mas é para justamente saber identificar o detector. Então, essa cultura da segurança é muito diferente da nossa, né? E aí eu fico pensando, quando o Renato falou de deixar isso na responsabilidade do lojista, você imagina, o arquiteto de interiores do lojista fala, para que pôr detector? Vamos burlar isso aqui, não vai acontecer nada aqui. Tá? Então, essa preocupação é muito grande. E voltando um pouco no aspecto da integração, dentro desse, eu tive uma experiência bastante interessante com relação a isso. Eu já tinha visto, eu acho que todo mundo que trabalha com detecção e alarme de incêndio tem a oportunidade de ver uns filmes que foram feitos, uns testes, em que as pessoas são levadas a uma sala como se fosse uma pesquisa de produto. Né? Então, vocês já devem ter visto isso. Convido as pessoas para fazer uma pesquisa sobre um determinado produto, e as pessoas ganham alguma coisa, ganham um brinde e tal. Levaram várias pessoas em uma sala, num hotel, e quando as pessoas estavam participando dessa pesquisa, eles ligaram o alarme de incêndio.
só o alarme tocando, ninguém teve reação nenhuma. É incrível você ver, passa o tempo e as pessoas não se movem dentro da sala. De repente um levanta, vai lá, pega um bolinho, volta, senta, e o alarme tocando, E aí, aí mostra uma outra equipe no mesmo local, com a mesma identificação, e aí eles avisam, olha, está pegando fogo, alarme, estamos em situação de emergência, então todo mundo levanta correndo e vai buscar a saída de emergência. Então, essa integração, principalmente com você fazer as pessoas enxergarem, né, eu acho extremamente importante. A experiência que eu vivi foi num hotel, fui numa feira em Los Angeles, um hotel imenso desses de 4.000, 6.000 quartos, 6.000 apartamentos, e o alarme começou a soar, eu estava numa espécie de uma praça de alimentação e ninguém se mexia. O alarme tocando insistentemente, os estrobos funcionando, e as pessoas não se moviam. Então, assim, você tem toda a tecnologia, ela está funcionando, ela está alarmando, e as pessoas não reagem, né? E por uma tremenda coincidência, 2 dias depois eu estava jantando num outro hotel, no mesmo local, aconteceu a mesma coisa, só que uma voz, usando o sistema de PA, avisou que era um alarme falso, que eles já tinham identificado, que era para as pessoas não se preocuparem. Então, assim, foi um alívio total, todo mundo voltou às suas atividades. Então, isso é fundamental. E no caso de ocorrências, por exemplo, essa integração tem que funcionar muito bem, né? Você tem portas controladas, bloqueadas, tem que ser abertas, você tem que ser elevadores que tem que descer para o térreo e ficar travado com a porta aberta, você tem que fazer o manejo das escadas rolantes, porque as pessoas não usem as escadas pressurizadas, porque a fumaça é o grande vilão dentro do processo. Então, tudo isso, eu acho que, assim, voltando quando eu estava falando daquele projeto que a gente teve a oportunidade de resolver tudo no papel, essas integrações funcionam, e eu tenho certeza que se hoje eu for visitar o shopping, elas estão funcionando muito bem, porque foi tudo muito bem pensado, né? Então, eu acho que está aí a importância do planejamento, né? E eu queria só colocar uma frasezinha como último ponto. Ela foi atribuída ao Kissinger, que acho que foi uma das pessoas, o Henry Kissinger foi uma das pessoas que acho que teve mais carimbo no passaporte na face da Terra, né? Foi uma das pessoas que mais viajou. Perguntaram para ele se ele tinha medo de voar, ele falou assim, não, medo de voar eu não tenho. Eu só fico pensando que no avião tudo foi comprado pelo menor preço. Boa. Frase de impacto aqui para a gente começar essa sexta-feira. Renato, o que você ia falar? Não, são complementos aí ao que o Jaime comentou, né? Porque muita gente fala, bom, tudo isso custa caro, tem muito relacionado a preço, né? O valor das coisas. Mas tudo que a gente está falando são sistemas que em todos os shoppings tem, a gente precisa apenas integrar. Existem integrações de alto nível, que é tudo via software, existem integrações mais simples, que é via contato seco, mas todas essas integrações são possíveis com equipamentos existentes, não são necessários grandes investimentos adicionais, porque o sistema de sonorização todo shopping tem. Sistemas de alarme de incêndio todo shopping tem. A gente precisa apenas integrar isso e indicar as características. Bom, o sistema de alarme de incêndio, quando ocorrer um alarme de incêndio, tem prioridade máxima, vai desligar o sistema de som ambiente, vai parar uma propaganda publicitária, alguma coisa do gênero, e a gente consegue fazer isso com os equipamentos existentes. E só complementando essa parte de orientação das pessoas, a diferença, existe uma pesquisa que foi feita por uma revista especializada em desastres, independente qual a situação de emergência, 60% das vítimas fatais basicamente ocorre a morte da pessoa porque ela não sabe como reagir numa situação de emergência. Então, falta orientação. É justamente o que a gente está falando. A partir do momento que está tocando uma sirene, a sirene só alerta que está acontecendo algo, mas não informa absolutamente nada. Uma mensagem de voz é muito mais precisa e orientativa. Esse é o ponto principal aí, além de todas as outras integrações, como a abertura de portas, como já me comentou, a visualização das imagens ao vivo, de onde está correndo, elevadores, escadas rolantes,
sistema de extração de fumaça, ar-condicionado, porque realmente a fumaça é o principal vilão de tudo isso. E também a gente tem que pensar, tem muita gente que vai numa escada pressurizada. Por exemplo, eu já escutei casos de seguranças ou gerentes das lojas vão até a escada pressurizada para poder fumar, porque está muito longe de ter acesso à parte externa do shopping center e fumam dentro da escada pressurizada. Então, tem uma série de pontos aí que tem que ser repensados para evitar prejuízos grandes e eventos aí que podem gerar algumas catástrofes. Isso é bem importante. Bom, gente, estamos chegando no final do nosso evento. A gente já até esticou um pouquinho, porque o papo estava bom. Eu até pensei, nossa, já acabou? Caramba, eu estou aqui. A gente está meses para fazer esse evento, ele acaba tão rápido. Olha, pelo chat aqui, a gente tem o Hamilton do Boulevard Shopping Brasília, temos o pessoal de Brasília, Caravana de Brasília. Temos a Elizabeth da Abrace, que é a Associação de Shoppings, uma associação super bacana que dá uma série de informações relevantes e importantes para esse mercado, para esse setor, que é um setor tão grande, né, que envolve tantas empresas. Temos também o Clebson, Shopping Maringá Parque, pessoal de Maringá, bacana, bem-vindos. Obrigada pela presença. Temos o Fernando Morumbi Town, São Paulo, Shopping Miller, em Curitiba. Nossa, a gente está muito international, gente. Tem o Brasil inteiro aqui com a gente. Tem o pessoal do Shopping Canoas, o Marcos. Muito bacana. Eu vou abrir agora para perguntas. Se você tiver alguma pergunta, acho que vai dar tempo de fazer uma ou duas perguntas. Então, façam a sua pergunta no chat. Enquanto eles vão fazendo a pergunta, acho que o Dicker tinha uma pergunta, né, Dicker? Não está aparecendo aqui para mim. Enquanto eles vão fazendo as perguntas, eu queria, Jaime e Renato, 1 minuto, assim, para a gente falar para eles qual é o grande papel de um projetista, do fabricante dos equipamentos de alta performance, nesses casos, né? Por que eu tenho que contratar um bom fabricante que sigam as normas internacionais? Por que eu tenho que contratar um bom projetista? O que ele vai fazer no meu projeto? Se quiser começar, Jaime. Sim, bom, eu acho que, na realidade, a grande importância de um bom projeto é essa questão do planejamento. Eu acho que, assim, de tudo que nós falamos aqui, a gente viu que existe uma complexidade realmente grande, né, para que possa atender todas essas soluções. Baseando pelas normas e depois indo até a especificação dos equipamentos e essa integração final que a gente acha bastante importante. Eu acho que a importância do projeto é justamente mitigar problemas que possam acontecer dentro de uma relação, vamos dizer, custo-benefício e visando sempre a demanda original e a demanda futura que os sistemas vão ter, a gente buscar a melhor solução. Eu acho que essa é a contribuição que nós, como consultores e projetistas, podemos aportar para o projeto. Então... Ok. Pelo lado de produto, nós, como um fabricante alemão, e tendo que atender todas as normas e requisitos internacionais, o nosso foco principal é, primeiro, detectar rapidamente um incêndio, para que todas as pessoas do local possam ser alertadas e reduzir drasticamente a possibilidade de falsos alarmes com muita tecnologia. Além disso, também, nós temos a questão de qualidade. É muito comum o pessoal perguntar, bom, por quanto tempo eu tenho que trocar um sistema de alarme de incêndio? Se você fizer a manutenção do sistema de alarme de incêndio corretamente, conforme a norma indica, nós, Bosch, temos sistemas instalados há 20 anos e estão em pleno funcionamento. Então, tem muita gente que pensa, não tem a consciência, conforme o Jaime comentou, que os americanos e europeus têm em relação à relevância de um incêndio, que realmente vai acontecer, só não sabemos quando. E tem muita gente que pensa, olha, eu preciso instalar um sistema de alarme de incêndio para eu passar na vistoria do Corpo de Bombeiros e depois ele não precisa funcionar. Eu só preciso disso. E não é. Tem todo... É
é um sistema que é necessário para sempre. Ele tem que estar online 24 horas por 7 durante todo o período de funcionamento do empreendimento. Então, essa é a parte mais importante. E conscientizar que, infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem ainda uma norma uma certificação de produtos. Então, nenhum produto aqui no Brasil tem certificação, então busquem produtos certificados, com certificações internacionalmente reconhecidas, seja elas americanas, seja elas europeias, porque isso garante realmente a qualidade e a segurança do sistema para evitar qualquer tipo desses problemas que a gente citou aí durante a nossa conversa, ok? A Bosch ainda tem ferramentas que facilitam, né, demais essa questão de configuração, manutenção, verificação. Então, tem muita coisa moderna no mercado. Se você que está assistindo a gente quer saber mais, o Renato e o Jaime vão deixar o e-mail, os contatos deles aqui no chat. Tem aqui bastante gente, ó, International mais uma vez. Deixa eu ver quem chegou aqui. Temos o Vinícius, do Pátio Shopping Chapecó. Temos também Porto Velho Shopping, Rio Mar Shopping Aracaju, Shopping Guararapes, Pernambuco. Que bacana, gente. Muito, muito legal. Fiquei muito feliz com a presença de vocês. Shoppings aí do Brasil inteiro. E vamos às dúvidas, então, para a gente finalizar o nosso MedSeg Talk. Bom dia, Gabriela. Parabéns pelo evento. Parabéns para esses dois maravilhosos. Excelente iniciativa. Minha pergunta para o Jaime. Olá, hein, Jaime? Uhum. Percebemos no mercado que o cliente olha muito preço na hora de comprar instalação de SDAI, que é a parte de incêndio, em detrimento da qualidade e segurança dos empreendimentos. Como podemos convencer o cliente da importância do sistema e que o mesmo tem o objetivo de salvar vidas e proteger o patrimônio? Muito obrigada. Muito obrigado, Marcelo Dicker, que é o nosso querido diretor comercial da Somitec Automação, Minas Gerais. Jaime, como é que dá para fazer isso? Que missão, hein? O Marcelo gosta de me deixar em situação difícil. É meu amigo de velha guarda aí. Na verdade, assim, eu acho que até eu estava pensando nisso quando o Renato estava dizendo nos aspectos de certificação, da necessidade disso. Eu acho que dentro daquela linha que a gente estava dizendo, o que nós vamos convencer o nosso cliente é que esse problema a ser resolvido, a detecção e alarme e o combate a incêndio, ele não acaba quando a gente consegue a vistoria e consegue a bit de operação do empreendimento. Ele começa aí. Então, aí os problemas vão começar, que é durante a operação e o funcionamento desse empreendimento. Então, eu acho que, assim, dentre algumas coisas que a gente está aprendendo nessa pandemia, uma que acho que está chamando a atenção de todo mundo é assim: quanto custa um shopping ficar fechado 4, 5 dias por um problema? E se esse problema for um pequeno incêndio que mantém o shopping fechado enquanto não está solucionado isso? Qual que é o prejuízo disso? Será que não valeria a pena ter investido numa solução melhor? Num produto mais adequado a esse funcionamento? Então, eu acho que esse é o grande argumento que a gente tem que usar. Bacana. Temos agora, vamos para a última pergunta. Infelizmente, a gente vai ter que finalizar, porque já estouramos o tempo. Edenilson, bom dia, Edenilson, do Shopping São José. Sobre, agora uma coisa mais técnica, sobre a pressurização das escadas. Pela norma, é necessário que estejam em tempo integral com ventilação ativada? Ou o sistema entra somente com a ativação do sistema de alarme contra incêndio? Obrigada. Agora, não sei se Renato ou Jaime. Eu posso começar. Não existe, pela norma, a pressurização ela não precisa estar em operação o tempo todo. Você pode ter é muito usual a gente ter módulos de variadores de frequência modulando essa pressurização. Então, você tem uma pressurização leve nas escadas e, no caso de incêndio, o variador de frequência aumenta o potencial do ventilador
para justamente as portas serem abertas e não ter a penetração da fumaça nas câmaras. Só que isso, normalmente, o bombeiro ele aceita isso pela detecção e alarme de incêndio, porém, que sejam acionados, que essa pressurização seja modulada pela detecção e alarme de incêndio, porém, é necessário que a gente instale um sensor de pressão nessa caixa, que quando esse sensor de pressão abaixa muito, o que indica que as portas estão sendo abertas numa quantidade significativa, o que pode ser um alarme, a pressurização já entra em funcionamento total. Então, assim, resumindo, a resposta é: não precisa estar em funcionamento o tempo todo, ela pode funcionar só quando tem um evento, porém, você tem que ter essa dupla condição de checagem para que não tenha falha no momento de emergência. Tem um ponto também importante de ter detectores de fumaça nas escadas pressurizadas, nas câmaras, justamente porque a fumaça pode estar vindo pelas câmaras. Então, se houver a detecção através de um detector dentro das câmaras, daí o sistema não é ligado, justamente para que a fumaça não se propague para as demais regiões do empreendimento. Exato. Bacana. Queridos, vou ter que finalizar. Já a minha diretora está aqui no meu ponto aqui da produção do Big Brother Brasil. Muito obrigada, Renato Lima, da Bosch, Jaime Spínola, da S2. Se vocês tiverem alguma dúvida a mais e não deu tempo para a gente conversar, eu coloquei os nossos e-mails aqui no chat. Vocês também podem colocar, eu vou deixar o chat aberto mais alguns minutinhos, podem colocar dúvida, a gente responde por e-mail. E você que está nos assistindo aí por YouTube, isso aqui vai para o nosso canal, o canal da MedSeg no YouTube, coloca aqui nos comentários o que você achou e que temas, né, os próximos a gente pode fazer nos próximos MedSeg Talks. Pode colocar aqui no chat também. Obrigada, queridos. Um beijo para vocês, um ótimo final de semana. Se cuidem, hein? Pelo amor de Deus. Até a próxima. Beijo, obrigado a todos, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, Gabi. Até.